Enquanto a música de fundo cria o clima, prepare-se para entender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes que abalam o mundo. O palácio presidencial ucraniano foi libertado, mas a máquina de propaganda russa grita aos quatro ventos sobre um suposto rompimento do cessar-fogo energético. E como se não bastasse, a Alemanha desferiu um golpe certeiro contra a frota fantasma de Putin. Vamos desvendar cada detalhe desse tabuleiro geopolítico em ebulição, porque aqui você encontra apenas o que importa: notícias cruciais, análises afiadas e fatos que ninguém mais tem coragem de mostrar. Começamos com um ataque demonstrativo a Odessa, lançado menos de uma hora depois de Trump declarar um progresso nas negociações com Putin. Coincidência? Difícil acreditar. Enquanto isso, a Alemanha confiscou um navio-tanque russo com 100 mil toneladas de petróleo avaliadas em 40 milhões de euros. E na Bielorrússia, as forças de segurança mergulharam em uma caça às bruxas religiosa, revirando os anos 90 em busca de inimigos imaginários. Você está acompanhando isso conosco, e é por isso que seu apoio, através de likes, comentários e inscrições, é o combustível que mantém essa máquina de verdade funcionando. Mas voltemos à cena do crime. Quem realmente bombardeou a estação de Suja, ponto nevrálgico do trânsito de gás russo para a Europa? As imagens noturnas não revelam os autores, mas as versões se chocam frontalmente. Enquanto o Estado-Maior ucraniano afirma categoricamente que foi autossabotagem da Rússia, uma tática já usada para incriminar Kiev e justificar nova escalada, Moscou insiste em culpar a Ucrânia. O contexto é explosivo. Atingir essa infraestrutura não é apenas um ato de guerra, é um recado direto a países como a Eslováquia. Quem você acha que está por trás disso? Suas teorias nos interessam, e as melhores serão debatidas nos próximos programas. E o fogo não para de se alastrar, literalmente. Na base petrolífera Kavazskaya, em chamas desde 19 de março após um ataque de drones, um novo reservatório explodiu, alimentando um incêndio que já dura dias e promete continuar. Enquanto nossa equipe trabalha incansavelmente para levar essas informações até você, conte conosco, seu apoio é o que nos permite seguir em frente. Agora, o ataque maciço a Odessa, um banho de foguetes e drones que começou exatamente quando Trump celebrava avanços nas conversas com Putin. O timing é suspeito demais para ser mera casualidade. Enquanto o Kremlin nega qualquer ordem de Putin, ninguém atirou em nada, dizem, os fatos gritam. 3 adolescentes feridos, lojas e um shopping center em chamas, prédios residenciais destruídos e cortes de energia em vários bairros. Isso não foi um ataque comum. Foi uma demonstração calculada de força, uma provocação cínica. Qual mensagem a Rússia queria passar? Perguntamos ao analista político Alexei Yakubin, e sua resposta é reveladora. Primeiro, Moscou quer mostrar que tem capacidade para lançar centenas de drones contra cidades ucranianas, testando os limites da defesa antiaérea e tentando esgotá-la. Segundo, é uma manobra para aumentar a pressão nas negociações futuras, especialmente com Washington. O recado é claro: se não houver concessões, a escalada será implacável. E como se não bastasse a ironia trágica, o presidente tcheco Petróleo Pavel, não um diplomata qualquer, mas um aliado ativo de Kiev, estava em Odessa durante o ataque. Enquanto Trump fala em movimento rumo ao fim da guerra, a Rússia bombardeia alvos civis, não bases militares, mas o coração de uma cidade, com crianças no meio do fogo cruzado. Esse contraste diz tudo sobre as reais intenções de Moscou. Mas há outro sinal alarmante vindo do Ocidente. Os Estados Unidos estão se retirando silenciosamente dos mecanismos internacionais que fiscalizam as sanções contra a Rússia. O Wall Street Journal revelou que Washington está reduzindo sua participação em grupos dedicados a fechar brechas e pressionar economicamente o Kremlin. Sem explicações oficiais, essa retirada acontece justamente quando o Congresso americano engasga na aprovação de novos pacotes de ajuda à Ucrânia. O resultado? As sanções perdem força, e países terceiros que facilitam a fuga russa ficam sem supervisão. Quanto tempo levará para Moscou explorar essa janela de oportunidade? E então entra em cena a Alemanha, quebra um tabu e dá um exemplo contundente. Um tanque enferrujado, ancorado perto da ilha de Rügen desde janeiro, foi confiscado pelas autoridades alemãs. O Intin, um navio fantasma sob bandeira panamenha, transportava 100 mil toneladas de petróleo russo, parte da frota obscura que burla sanções e polui os mares com o risco de desastre ecológico. Berlim não apenas apreendeu a carga, como assumiu o controle total da embarcação, que provavelmente será desmontada. É a primeira vez que a Europa toma uma atitude tão drástica contra esse esquema.
Até agora, centenas de navios velhos, sob bandeiras de conveniência, transportavam milhões de toneladas de petróleo russo impunemente. Dados da inteligência ucraniana indicam que o Kremlin opera cerca de 1.000 desses tanques fantasma. O precedente alemão pode ser o início de uma virada ou uma exceção isolada. Enquanto isso, Trump anuncia que os Estados Unidos estão prestes a fechar um acordo com a Ucrânia para explorar minerais estratégicos, incluindo terras raras. A paz está próxima, declara, como se fosse uma transação. Kiev abre suas riquezas naturais, Washington acelera o fim do conflito. Mas há mais. Fontes revelam que os americanos estão dispostos a assumir o controle da usina nuclear de Zaporizhzhia, hoje ocupada por tropas russas. A proposta? Transferir a estação para a propriedade estatal americana, modernizá-la e, assim, forçar a saída dos invasores. Estamos abertos a discussões, mas a questão da propriedade nunca foi debatida com Trump, responde um alto funcionário ucraniano. Com 15 reatores nucleares em jogo, o tabuleiro fica ainda mais perigoso. A guerra não é apenas feita de balas e bombas. É um jogo de xadrez onde cada movimento tem um significado oculto. E é por isso que você não pode perder nenhum detalhe. Comente, compartilhe sua visão, questionemos juntos. Porque a verdade não se revela sozinha, ela precisa de vocês. As gerações futuras dependem dos ativos que pertencem ao nosso Estado. A Ucrânia está integrada ao sistema energético europeu, e isso não é apenas uma conexão técnica, é um escudo de segurança. Uma garantia de que, mesmo sob pressão, as luzes não se apagarão. Mas o presidente dos Estados Unidos parece operar sob uma lógica perigosa. A presença de cidadãos americanos em qualquer instalação seria suficiente para torná-la intocável aos ataques russos. Se esse raciocínio prevalecer, não estaríamos simplesmente trocando uma ocupação por outra? A pergunta não é retórica, foi feita diretamente ao analista político Alexei Yakubin. E não se trata apenas da usina de Zaporizhzhia. A Ucrânia possui outras centrais nucleares, cada uma um alvo estratégico, cada uma peça nesse jogo de alto risco. Mas aqui surge um detalhe perturbador: a conversa entre Zelensky e Trump ocorreu sem tradutor. Como observou o experiente Keith Logg, nessa ausência de mediação, cada palavra pode ser distorcida, cada nuance perdida. Os americanos podem ter interpretado o diálogo como um sinal verde para intervir em toda a infraestrutura nuclear ucraniana. Ou será que, nos bastidores, já existia um roteiro pronto? Um plano preconcebido que, diante do precedente de Zaporizhzhia, ganhou força como uma solução viável? Talvez os ucranianos, em algum momento anterior, tenham sutilmente plantado essa ideia e Trump, com sua conhecida impulsividade, apenas acolheu como uma oportunidade. Afinal, se um acordo sobre minerais estratégicos, aquele mesmo que, pasmem, ainda não foi assinado, já está na mesa, por que não expandir o escopo? Por que não transformar uma crise em vantagem geopolítica? As perguntas se multiplicam, e as respostas, como sempre, estão nas entrelinhas. Enquanto isso, em Minsk, o passado volta para assombrar o presente. As forças de segurança bielorrussas ressuscitaram um fantasma, um grupo religioso que atua desde os anos 90, nunca registrado, sempre na clandestinidade. Agora, não se trata mais de advertências, o Comitê de Investigação abriu um processo criminal. A acusação? Atividade de organização não registrada. Uma formulação vaga, mas com consequências concretas, não são multas que estão em jogo, são anos atrás das grades. Assim que os detalhes vierem à tona, você será o primeiro a saber. Porque quando o Estado decide caçar sombras, ninguém está a salvo. E o Sudão? Khartoum arde novamente. Depois de quase 2 anos sob o controle das Forças de Apoio Rápido, RSF, o exército sudanês retomou o Palácio Presidencial, símbolo de um país que se recusa a ser apagado. Os combatentes das RSF, uma milícia que se tornou sinônimo de terror, foram expulsos do coração da capital, o mercado árabe, os ministérios, o Republic Palace, ícone de soberania. Uma vitória simbólica, sem dúvida. Mas a guerra não acabou. Khartoum está em ruínas. Dezenas de milhares de mortos. Milhões de deslocados. Uma crise humanitária que não conhece trégua. O problema não é a batalha pelo palácio, é a batalha pelo poder. 2 generais. 2 exércitos. Nenhum deles disposto a ceder. A vitória no centro da capital pode ser um marco, mas não é o fim.
É apenas mais um capítulo em um conflito onde o verdadeiro preço é pago por quem não tem farda, o povo sudanês. A história não para. Os bastidores da política internacional são um labirinto de interesses, e cada virada pode redefinir o futuro de nações. Fique atento. Questione. Exija respostas. Porque em um mundo onde a informação é moeda, você decide o valor que ela tem. Não se limite a assistir. Participe. Deixe seu like, seu comentário, sua visão. Compartilhe, debata, exija transparência. E não se esqueça, a verdade não se entrega, ela é conquistada. Um clique de cada vez. Até a próxima. E que as notícias que chegarem sejam menos de guerra, e mais de justiça.